Este é o Painelcast, o podcast da AEARP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painelcast, ao nosso 6º episódio da 3ª temporada. Hoje com o consultor Danilo falando sobre produtividade. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz de bater um papo com vocês a respeito de produtividade. Eu sou consultor, trabalho na área de recursos humanos, também em gestão organizacional, trabalho em gestão de carreira, desenvolvimento profissional e tudo mais que envolve os subsistemas da área de recursos humanos. Danilo, vamos começar com uma pergunta assim bastante intrigante, né, sobre produtividade. Hoje com a tecnologia, a gente tem esse tanto de informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como que a gente começa a classificar o nosso senso de urgência? Por favor, me ajude nessa. De fato, a tecnologia ela trouxe benefícios, né, ampliou nossa capacidade de comunicação, facilitou com que a gente acessasse as pessoas com muito mais tranquilidade, só que, por outro lado, também aumentou o senso de urgência de solução de inúmeros problemas, né? Então, nós, de certa forma, em alguns casos, aumentamos a nossa jornada de trabalho, aumentamos a nossa disponibilidade de conteúdo, em alguns casos úteis, outros casos inúteis. Então, o que a gente precisa, na verdade, é aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor. Se a gente busca produtividade, e a gente não precisa buscar isso 100% do tempo, se a gente busca produtividade, é importante que a gente busque ela por meio de consulta, utilizando todos esses meios de informações para consultar ferramentas de trabalho, informações que sejam úteis no nosso cotidiano e que a gente use a ferramenta tecnológica a nosso favor. A tecnologia ela não pode influenciar nós negativamente só desde agora. A televisão, por exemplo, ela é antiga, ela poderia prejudicar nós aqui quando éramos mais novos, estudando, por exemplo. Nossos pais provavelmente chegavam e falavam, desliga a televisão, senão você não vai conseguir estudar. E a televisão era uma tecnologia. Então ela, por si só, já era um meio de distração. Então a maneira mais racional, a maneira mais adequada seria o uso racional da tecnologia. E isso é uma coisa, nós vamos ter que ser educados tecnologicamente. As próximas gerações elas terão que ser educadas tecnologicamente. Eu tenho um filho, ele é muito pequeno, ele tem 1 ano e pouco, e a gente procura ler isso o tempo inteiro. E tem muito assunto sobre isso na internet já, né? Que é a apresentação da tela para o bebê, né? Quando que você vai inserir ele nesse mundo? Porque uma vez que você inserir, aquilo vai ser fantástico para ele, ele não vai querer largar daquilo. Então é importante a gente ter a racionalidade, senão de fato uma coisa que pode nos ajudar muito pode prejudicar bastante a nossa produtividade também. Ô Danilo, e a gente estava aqui conversando, né, um pouquinho antes, e você falou sobre algumas técnicas de produtividade, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Sim. A produtividade, quando a gente estuda, lê sobre produtividade, nós aqui que estamos aqui escutando, né, debatendo podcast, se nós entrarmos agora no Google e escrever produtividade, a gente sempre vai ter uma noção de produtividade fazendo uma relação, né? Então, por exemplo, eu faço mais coisas em menos tempo. Eu consigo executar tal projeto dentro de determinada meta. Eu consigo atingir um percentual tal dentro de determinado, demanda do meu trabalho, por exemplo. Então, aí eu posso avaliar o quanto eu estou sendo produtivo ou não ali dentro. Mas o fato é que, se nós trabalharmos as nossas competências, principalmente aquelas que são comportamentais, porque elas que são promotoras da nossa produtividade, de fato, e isso está comprovado já, a gente pode achar inúmeros estudos que comprovam isso. Se nós trabalharmos nossas competências comportamentais de maneira adequada, a gente consegue um nível de produtividade maior, porque a gente começa a produzir com menos esforço. Então, por exemplo, trabalhando bem a gestão do tempo, utilizando o nosso tempo para focar naquilo que de fato é importante. Existem inúmeras técnicas de foco. Uma técnica que é muito divulgada, por exemplo, é super simples, vocês já devem ter ouvido falar, que é da técnica do Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é uma técnica simples, né, que a pessoa ela define determinado tempo para ela focar em determinado assunto, em determinado trabalho. E chama Pomodoro porque a pessoa que deu esse apelido, ele usava um timer de cozinha que tinha o formato de um tomate, assim, vamos dizer assim, né? Então a história é mais ou menos isso.
Aí ele determinava um tempo e falava, nessa meia hora eu não vou focar em absolutamente nada, somente nisso que eu tenho que entregar. O que é um grande desafio hoje, não é verdade? Muito. Nós somos abordados o tempo inteiro, nós estamos fazendo um projeto, um cliente de outro projeto entra em contato, e às vezes o seu raciocínio é parado, por isso você não consegue ter continuidade. Só para vocês terem uma ideia, nós aplicamos regularmente nos profissionais uma avaliação comportamental para a gente ver como eles se sentem no ambiente de trabalho, para eles poderem mostrar para nós quais são as tendências comportamentais deles. E nós temos observado que a maioria dos profissionais tem tido dificuldade em uma competência específica que nós chamamos de precisão e método, que é a capacidade da pessoa se concentrar no trabalho. Então, quer dizer, as pessoas têm sentido que elas se concentram muito menos do que deveriam no trabalho. E talvez isso tenha vários motivos. Uma, dificuldade de se concentrar pelo uso, excesso de uso de tecnologia, e aí a gente tem a mobilidade, né? Pode ser pelas demandas cruzadas, como a gente citou aqui, que a gente está trabalhando um projeto, um cliente pede outro projeto, e essa urgência veio também do uso da tecnologia. Eu não estou criticando a tecnologia aqui, né, mas é só para a gente discutir. Então, trabalhar bem a gestão do tempo, respondendo a tua pergunta, trabalhar bem a gestão do tempo, tem inúmeras técnicas para isso, definir prioridades e trabalhar suas competências comportamentais, que isso vai amplificar a tua capacidade de entrega. Você vai ser mais contributivo no teu trabalho, isso vai ajudar com que você produza mais com menos esforço. Esse senso da urgência, né, hoje com essa tecnologia. Então, hoje é muito mais fácil você mandar uma mensagem, porque eu preciso disso para daqui meia hora. E aí se você não tiver, né, esse controle, essa questão da prioridade, você abandona tudo que você está fazendo, que você está ali focado para socorrer esse outro assunto, né? E isso vai atrapalhando cada vez mais e você acaba nunca terminando o que você está fazendo, né? Exatamente. Eu faço um desafio aqui para todos nós que estamos nessa mesa aqui, também quem está nos escutando. Prestem atenção nas suas últimas 10 ligações que você teve. Quantas delas a pessoa falou assim para você, não, fica tranquilo, me entrega quando você puder. Esse, talvez 10, sei lá, 5%. Nenhuma. Talvez nenhuma. Nenhuma. É porque as pessoas sempre têm urgência naquilo, né? Como Exato. vocês estão, nós todos estamos acessíveis o tempo inteiro, as pessoas querem resolver seus problemas o tempo inteiro de maneira imediata. Sim. E nós cobramos isso também das empresas, dos serviços que a gente usa. Você pode ver o nível de tolerância com a gente em relação ao uso de tecnologia, por exemplo, é muito baixo. Então as empresas elas estudam a eficiência tecnológica o tempo inteiro. Tem estudos que demonstram que a partir de determinado período de segundos ali, você abandona o site, você não tem condições de esperar segundos ali. E nossos pais, às vezes, esperavam um tempão para esquentar determinada coisa para ele conseguir usar, não é verdade? Ou nossos avós também. Então, assim, o carro antigamente tinha que esquentar com afogador ali no álcool para ele poder ligar, né? O que eu acho interessante, a gente fica muito... A tecnologia traz essa parte de comunicação e a gente acaba deixando... Eu acho que falta o senso de prioridade. E aí a gente acaba apagando um monte de fogo que vem surgindo durante o dia e, às vezes, perdendo o foco do que era importante. Eu tentei fazer isso uma época na empresa lá nos Estados Unidos, que era exatamente isso. Primeiro planeja a tua agenda, vê o que você tem que fazer hoje, depois você abre teu e-mail. Porque senão você vai tentar resolver todos os problemas que vieram para o e-mail para depois resolver o que é importante. Como ter esse senso de critério? Como definir as suas prioridades? Qual que é a melhor hora do dia para fazer isso? Eu vou usar agora uma palavrinha que muita gente não gosta, às vezes dá até arrepio. Às vezes eu estou conversando com um determinado profissional, fazendo algum processo de mentoria, eu falo para ele, disciplina, né? Aí as pessoas, nossa, disciplina, né? Tem gente que não se sente bem com a disciplina porque vem na cabeça assim, rigor, ser travado, ser muito conservador naquilo que tem que fazer, ter pouca flexibilidade, né? Mas, na verdade, a disciplina e a constância, né, a regularidade da entrega é o que vai fazer você ter mais sucesso. Se você tiver disciplina e tiver regularidade nas suas entregas, dificilmente você não vai ter sucesso. Então, isso vai ter que vir de você. Você vai ter que definir quais são as suas prioridades e olhar para os seus objetivos. Então, toda vez que você se vê tentado a fazer determinada coisa que te atrapalhe no seu objetivo, você vai ter que usar um pouco da sua disciplina para falar, não, isso aqui vai me desviar do caminho, isso aqui não vai permitir com que eu alcance determinado resultado. Então, por isso que muitas vezes as empresas elas têm trabalhado modelos de remuneração até orientados para o longo prazo, com divisões de tarefas no curto prazo, para que a pessoa possa ter um direcionamento do trabalho que ela tem que fazer e ela não se perca no meio do caminho. Então, fala, a gente, por exemplo, nós queremos crescer 30%.
Mas para eu crescer 30%, eu preciso hoje fazer isso, daqui um mês fazer aquilo, daqui 2 meses fazer aquilo. No meio do caminho pode acontecer alguns desvios? Pode, é normal, Bruno. Você é empresário, você teve empresa, você sabe como é. Mas se você tiver um bom planejamento, tiver disciplina e fazer como você fez mesmo, elencar quais são suas prioridades, tiver esse senso de urgência, você vai trilhar um bom caminho. É impossível a gente não se distrair com alguma coisa no cotidiano, né, pessoal? Porque todos nós temos família também, a família às vezes demanda, nós estamos acessíveis o tempo todo. Então é importante que a gente tenha disciplina e um bom senso de saber usar esses equipamentos no ambiente de trabalho e na hora que a gente quer ser produtivo. Muitas vezes a gente acredita que ser produtivo é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E, na verdade, não. Porque eu estava até brincando com a Mirella, a gente faz milhões de coisas e quando vê, nenhuma está sendo finalizada. Porque começa e não termina. Então, como que a gente consegue definir esse feeling para saber se está sendo realmente produtivo ou levando tudo com a barriga? Como eu comentei no início, assim, a produtividade pressupõe um atingimento de algum resultado. Então, se você consegue atingir um resultado dentro dos parâmetros que você determinou, seja ele tempo, seja ele em percentual, e você consegue atingir ele com qualidade, que é uma palavra que a gente tem que incluir nessa conversa, né? Se a gente consegue, a gente pode considerar que você foi produtivo, mesmo que seja dentro dos meios que você adota. Para a gente falar um pouco de produtividade, eu acho muito importante nós falarmos daquilo que eu citei no início, que é a questão da competência comportamental. Antigamente, a gente lá atrás, quando começaram a surgir nas primeiras evoluções industriais, aí veio o desenvolvimento das indústrias, você era produtivo quando você fazia mais em menos tempo. Então, assim, quanto mais carros o Ford fizesse em menos tempo, né, por isso que tem o Chaplin lá no Tempos Modernos apertando o parafuso lá, que nem um louco, quanto mais ele fizesse em menos tempo, mais produtivo você era. Então eles chamavam as pessoas para ver quem fazia muito rápido. Você está fazendo muito rápido, esse é um sinônimo de qualidade, de produtividade. Aí foi passando o tempo e o pessoal falou, peraí, mas produzir muito com uma qualidade ruim, então não é tão bom, né? Talvez seja bom a gente produzir, mas com qualidade também. Então inseriu a qualidade nesse meio do caminho, então as empresas passaram a produzir e produzir com qualidade. Aí, mas para a gente produzir com qualidade, nós precisamos ser competentes naquilo que a gente está fazendo. E para ser competente, a gente precisa pensar sempre em 3 palavrinhas. Esse é um modelo muito utilizado, é muito comum. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui até conhecem, que é o modelo chá. Vocês já ouviram falar nesse modelo? É um modelo muito divulgado. Fala assim, o que é competência? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, eu falar, competência é quando uma pessoa faz uma coisa bem feita, por exemplo. Né? O seu jardineiro é competente por quê? Porque ele faz o meu jardim rápido. Aí talvez você falasse, porque ele faz o meu jardim e ele desenha as plantas com formato lá igual o Edwards Mãos de Tesoura. Lá, ele faz uma baleia na minha casa, um tubarão. Então, assim, ele padronizou essa definição de competência atrelado no tripé do chá, que eles falam, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, para a gente fazer as coisas, ser produtivo, a gente precisa nos desenvolver do ponto de vista de competência. Então, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. Nós temos que ter habilidade, a gente tem que saber como faz aquilo e a gente tem que ter atitude. Então, tem uma parte comportamental aí no meio, né? Porque a gente pode saber muito bem o que precisa ser feito, saber como faz e não querer fazer. Ou então a gente pode saber como faz, querer fazer, mas não saber como fazer direito. Por exemplo, um estagiário, eventualmente, ele sabe que ele tem que preencher determinada planilha lá, ele sabe como preenche, ele sabe o que ele tem que pôr determinada informação, mas não necessariamente sabe preencher ela da maneira adequada. Então, o resultado do trabalho dele não vai ser tão bom quanto aquele que soubesse como preencher aquela planilha, por exemplo. Então, a gente pode considerar ele competente? Não, porque ele não sabe como fazer esse preenchimento, certo? Então, assim, para a gente produzir isso, a gente precisa desenvolver nossas competências. Esse feeling que você falou aí são suas competências comportamentais, a sua capacidade de você se conhecer, a sua capacidade de se autoanalisar, de ter um perfil analítico, de dar o direcionamento da atenção quando precisa. Então, por isso que muitas empresas hoje, quando vão contratar, não estão mais pedindo no currículo a sua formação, estão pedindo saber o que você sabe fazer e te analisa do ponto de vista comportamental. Então, o mais importante é o que você consegue entregar para elas e qual é a sua disciplina, o quanto você se dedica, como é seu comportamento. É só a gente pensar aqui, se eu contratar uma pessoa muito produtiva para trabalhar com vocês,
mas com temperamento péssimo, quanto tempo vocês conseguem trabalhar com ela? Então, Bem difícil, bem difícil. Então, produtividade não é tudo necessariamente, né? A produtividade ela é muito importante, mas o desenvolvimento das competências comportamentais ele vai dar todo o alicerce para que você consiga ter isso que você citou, de ter o feeling, de ser orientado para a produtividade, de perceber quando você não está sendo produtivo, porque tem gente que não percebe que não está sendo produtivo, né? Aí precisa do chamado feedback, né? Chegar lá e falar, senta aqui, você não está sendo produtivo. Né? O que a gente até estava conversando, né, novamente, logo que a gente entrou aqui. Eu, por exemplo, eu sou arquiteta, então eu trabalho com criatividade. Só que tem dias que você não está criativo. E tudo bem, né? Não tem o que a gente fazer. Mas tem essa cobrança de você estar sentado na frente do computador e produzindo e fazendo cada vez mais. E essa questão também de ter mudado o cenário do trabalho, né? Você ter ido para dentro de casa, ter feito essa questão do home office, mudou, você não ter ido para escritório, não ter essa rotina igual a gente tinha antes. Isso tudo vai implicando também, né? Porque às vezes você está dentro da sua casa, então é um ambiente mais confortável, favorece o seu cenário de criatividade, o seu cenário de trabalho. Mas, em contrapartida, também tem momentos que não ajuda, né? De fato, assim, você citou 2 pontos muito importantes aí, né? A questão da produtividade nossa em casa e a questão da criatividade, né? Nós vivemos num mundo assim, que as empresas nos exigem de forma muito cartesiana, né? Então, assim, muito numérica, muito lógica, muito pragmática. E aí nós vamos abandonando esse nosso lado criativo. Se você for pegar alguns profissionais, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de conversar, que ocupam posição de diretoria hoje, eu pude perceber que o lado criativo dele é muito abandonado, é deixado de lado. Ele tem dificuldade de usar os 2 hemisférios do cérebro mesmo. Então ele é muito orientado para aquilo que é numérico, lógico, pragmático, que ele consegue ver. E ele é pouco orientado, por exemplo, para a inovação. E para quem trabalha com inovação, por exemplo, o lado da criatividade é fundamental, né? Então ele precisa trabalhar isso também. E é o que você citou, o descanso, o relaxamento, a sua capacidade de fazer alguma atividade mais abstrata que você se sinta bem fazendo, ela é fundamental para trabalhar o lado criativo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente busca produtividade o tempo inteiro, se quando nós paramos, nós achamos que não estamos trabalhando e nós nos culpamos por isso, né? Então, de fato, é muito importante ter esse senso de urgência de também poder parar, de poder avaliar o que é importante para a nossa produtividade. Se para a tua área, por exemplo, e para as outras áreas, às vezes, dos arquitetos aqui que estão nos ouvindo, a criatividade é um ponto muito importante, de fato, esse momento livre, esse relaxamento, essa capacidade de trabalhar os 2 hemisférios cerebrais, assim, vai ajudar muito a você a ser mais criativo e, consequentemente, quando você é mais criativo, talvez você seja mais produtivo. Agora, a questão do home office, o fato da pessoa estar em casa, mesmo que ela trabalhe com criatividade, não significa que ela vai ser mais produtiva. Às vezes ela pode não ter um ambiente adequado, tem uma série de variáveis que influenciam no trabalho em casa também. Nós lá na empresa conversamos com diversas pessoas e coletamos alguns relatos lá na consultoria de pessoas que pediam para voltar durante a pandemia mesmo sem poder, porque tem muita criança em casa e os filhos demandavam muito. E aí ela não conseguia trabalhar como deveria. Só que, por outro lado, também por uma questão legal de decreto, não podia voltar para o escritório. Então, isso foi um problema muito grande para se resolver. Mas é interessante essa parte do home office, que você se sente trabalhando o tempo todo, né? Porque quando você não está trabalhando, no caso das coisas do trabalho, que demandam você, acaba que tem as coisas de casa também, que você se sente que a gente trabalha também, que acaba acontecendo, né? E chega um momento que você fala, não vou fazer nada, hoje eu vou tirar para ser inútil. O peso na consciência que dá esse dia. Não é fácil, eu pelo menos trabalho agora híbrido, né? Tem dias que vou para a empresa, tem dias que fico realmente em casa, mas o dia que eu paro e falo, vou hoje assistir um filme, esse filme bem clichê, que não vou nem pensar, só dar risada. E aí depois eu fico, gente, eu fiquei horas do meu dia que eu podia estar fazendo tanta outra coisa e não fiz nada. E a gente sente essa culpa, né?
E hoje tem cada dia mais pessoas se sentindo culpadas por usarem um tempo para não fazer nada. De fato. Por ter que ser produtivo o tempo todo. Essa questão de nós termos essa necessidade de sermos produtivos o tempo inteiro, assim, essa questão que você citou da produtividade em casa, né, falar quanto é produtivo, acho que a gente, na minha visão, a gente vai precisar de ainda um certo tempo para falar se de fato o home office deixou as pessoas mais produtivas ou menos produtivas. O que a gente tem visto é que as empresas têm se preocupado um pouco com a questão cultural, com a filosofia do trabalho. Então, qual que é a nossa filosofia de trabalho aqui? Às vezes tem uma empresa que tem uma filosofia de trabalho super orientada para as pessoas não exagerarem na carga de trabalho, para trabalhar desde que seja uma entrega bacana, mas respeitar os horários. E aí, durante o home office, isso se perdeu. Então, na prática, a empresa saiu da filosofia de trabalho dela. Então, muitas empresas falaram, poxa, talvez seja importante a gente trabalhar num modelo híbrido, no qual a gente consiga manter a nossa cultura, as pessoas venham aqui, elas passam um determinado tempo para a gente fortalecer a nossa cultura, e também elas continuam com o trabalho em casa, que é algo que elas já estão habituadas, e eventualmente, dependendo do modelo de negócio, elas viram algumas vantagens nisso. Essa sensação que nós temos de falar, nossa, eu não estou sendo produtivo agora, eu deveria ser produtivo nesse momento, de fato, a questão que nós abordamos no início, de ter tecnologia nos acessando o tempo inteiro, eu acho que isso também é uma coisa que contribui muito, né? O WhatsApp, por exemplo, e-mail no celular, as pessoas sabem que você lê e-mail no celular, que você vê o WhatsApp, a notificação é vista ali, né? Chamar no Teams ou Zoom, né? Então, isso de fato, essa sensação acontece muito e tem gerado uma série de problemas nas empresas de saúde. Você citou corretamente, as pessoas têm se sentido pressionadas. Porque hoje você pode abrir uma reunião em qualquer lugar que você tiver, né? Então, assim, não tem mais escapatória, né? Eu já fiz reunião, para vocês terem uma ideia, nós marcamos uma reunião e entrou todo mundo, e tinha uma pessoa que estava demorando para entrar, de repente foi conectando assim, conectou, aí o cara mexendo assim, ele estava no engarrafamento, entrando em São Paulo. Ele falou, pessoal, me desculpa, dá uma olhada. Olhou assim, vou ter que fazer daqui. Fez a reunião do engarrafamento. E com essa parte da era digital, dessas reuniões via celular, você não tem tempo para respirar entre uma reunião e outra. Porque você não tem que mudar de sala, você não tem que se locomover até o local, vai uma reunião atrás da outra. Eu acho que nós temos muito o que aprender com isso, né? A pandemia foi uma coisa nova para todo mundo, até para as empresas. Às vezes nós podemos criticar uma série de conduta de uma empresa ou outra, mas isso foi novo para todo mundo. A gente nunca vivia um cenário desse. Então não tinha um livro escrito assim, falando como agir em caso de pandemia. Chegou a pandemia, 1, 2, 3 e já, cada empresa define seu... E a gente viu muitas coisas que de fato não se concretizaram, né? Teve gente que falou que acabou o trabalho presencial, teve gente que falava que acabava, eu estou estudando muito negócios digitais, né? Então a gente lia muito artigo falando agora, então com a pandemia, com a aceleração do e-commerce, acabou a loja presencial. E na verdade tem muitas redes que estão ampliando a sua capacidade de atendimento presencial, porque o contato humano é importante, eles estão trabalhando em diversos canais, que eles chamam de omnichannel, para poder atender as pessoas. Por exemplo, você compra online e tira na loja, tem muita gente que gosta dessa comodidade. Fala, vou comprar o meu celular ou o meu aparelho eletrônico hoje, eu não quero que ele chegue daqui 7 dias, eu quero marcar que eu vou tirar ele amanhã, daqui 1h30 na loja, né? Então, assim, essa tecnologia crescente aí, de fato, pode trazer essa sensação para a gente. Nós temos que tomar bastante cuidado para a gente poder se desenvolver de uma maneira adequada. O fato é que nós somos pegos de surpresa e nós temos muito o que aprender em relação a isso ainda. Eu acho que volta tudo no lance da disciplina, né? Quando a gente está no home office, depende muito da disciplina, de quanto tempo você vai se dedicar e ter os seus breaks. Quando você estava falando antes da parte de qualidade, de produtividade, eu estava pensando, não sei porquê, me veio o carro. Você tem um Fiat, perdão, tá? Não tô mencionando nenhuma marca por motivo nenhum, que tem que produzir um carro com uma qualidade X e consegue produzir, sei lá, 1000 por dia, e você tem uma Ferrari, uma outra coisa que vai produzir talvez um carro a cada 2 meses. Então, mensurar essa qualidade e a produtividade é muito complicado. Não lembro se foi você, tô divagando ainda, não lembro se foi você, mas alguém me falou uma vez de um processo de transportar metal, carga pesada,
e o pessoal trabalhando continuamente por 8 horas, e alguém veio e introduziu que trabalharia meia hora, 15 minutos de descanso, meia hora, 15 minutos de descanso. E o resultado final, depois na jornada de 8 horas, foi ridiculamente diferente para quem fazia um intervalo a cada meia hora. Como dosar tudo isso em casa? Eu acho que o nosso problema hoje, por que algumas empresas preferem ter o funcionário em casa, é um pouco isso. Você consegue ajudá-lo a se disciplinar, ajudá-lo a se controlar e não cair nos vícios de ficar trabalhando muito, achando que vai acabar rápido e acaba não entregando. E o oposto é contrário, é verdade também, né? Tem gente que fala, não, eu vou descansar aqui 4 horas, porque depois nas últimas 2 eu consigo terminar e entregar. Existe uma forma de balancear tudo isso? Existe um livro? Onde o pessoal que está nessa dúvida, como eu me controlo, como eu me disciplino, como eu faço isso virar um hábito na minha vida? Isso é muito bacana, muito interessante esse case aí. Você sabe que, conforme eu citei no início, a indústria, né, de forma geral, as empresas, conforme elas foram desenvolvendo, desde lá da época lá do Fordismo, assim, elas foram prestando atenção nisso também com o passar do tempo. Falou, será que esse pessoal aqui tem que produzir só? Essa era a ideia deles na cabeça. Põe o pessoal, ele tem que produzir rápido e tá bom. Ah, mas eles estão morrendo de fome, não interessa, produz aí. Ah, mas a luz está ruim, não interessa. Ah, mas está quente, não importa. Foi passando o tempo, falou, será que se a gente não melhorar a luz, vamos testar isso? E as pessoas foram testando e foram vendo que, de fato, a produtividade era afetada por essas questões, né? Eu acho que, para responder essa pergunta sua, tem uma série de particularidades que a gente tem que ponderar, porque tem empresas e empresas, né? Tem modelos e modelos de trabalho de home office. Tem empresa que é muito orientada, por exemplo, ela controla baseado em horas, tem empresa que faz o controle baseado em entregas. Depende muito também do nível hierárquico do profissional, quando ele está na empresa. Quanto mais estratégico você for, ou seja, quanto for mais alto seu nível hierárquico, teoricamente, maior liberdade de atuação você tem para definir sua rotina de trabalho, para definir a sequência das suas entregas e assim por diante. Agora, quanto mais operacional você for, teoricamente, maior proximidade você tem que ter, né? Ficar ali em cima da pessoa, ver se ela vai entregar de fato. Ela pode ter muita dificuldade para desempenhar o trabalho, então ela exige maior supervisão, teoricamente. Estou dando um exemplo aqui. Tá? Então, esse feeling, de fato, assim, é uma linha muito tênue, né? Entre que você tem que administrar. E não vai ter um padrão, não vai ter uma resposta padrão para isso. Depende da empresa, depende do profissional, depende do tipo de entrega que você faz. Depende da demanda de trabalho que você tem, depende do planejamento da empresa também, porque às vezes tem uma empresa que você acha que está sendo muito produtivo, mas na verdade está faltando gente no seu time, então na verdade você está trabalhando muito mais, você não está sendo produtivo o time de fato, você está sendo sobrecarregado. Então esse dimensionamento da força de trabalho também, a atuação do RH é muito importante, né? Eu não gosto muito de padronizar, sabe, Bruno? Às vezes eu leio determinadas questões e falo, as empresas vão fazer assim. Eu falo, poxa vida, mas tem tantos tipos de empresa, tantos tipos de trabalho. Pega o profissional do campo, por exemplo. Às vezes ele está trabalhando numa usina, ele está aplicando herbicida ou em alguma outra coisa lá longe. Ninguém sabe quanto, de fato, exatamente o que ele está fazendo, se ele parou, se ele não parou. É lógico que tem tecnologia para monitorar a máquina ali e tudo mais, né? Mas dependendo do trabalho, se for um trabalho mais operacional, e se você deixar aquele time mais solto, talvez você não acompanhe 100%. Né? Então, essa linha entre ser produtivo, não ser produtivo, exagerar no trabalho, não exagerar no trabalho, no home office, ela é muito tênue. Eu acho que nós temos que, minha visão, se desenvolva como profissional, se conheça as suas entregas, saiba o que você tem que entregar, administre melhor o seu tempo. Preste atenção, o que você tem feito com o seu tempo? Os celulares hoje mesmo entregam eles mesmos um relatório. Quantas vezes você abriu? Quantas vezes você desbloqueou seu telefone hoje? Exatamente. Eu até ia pontuar isso. Em uma das aulas da pós-graduação, um colega comentou que o escritório que ele trabalha tem isso. Para ficar monitorando se o pessoal fica perdendo muito tempo em rede social, eu não sei que programa que é esse que fica instalado, mas a cada 15 minutos eles tiram um print da tela do funcionário, sim, sem ninguém ver, né? E aí eles começam a ver, olha, fulano estava, sei lá, no Facebook, no Instagram, e aí de tempo em tempo eles vão monitorando para saber se no final do mês a entrega dele está compatível com a hora trabalhada.
Então, assim, tem essa questão também, né? Ver a produtividade ali do seu funcionário, ver se realmente está ali com a máquina logada, mas se realmente está trabalhando. Ou se só está... Eu já vi de tudo assim, em termos de monitoramento. Essa tecnologia eu nunca tinha visto. Mas quando eu vejo esse tipo de questão, eu me pergunto, será que ela mede mesmo a produtividade avaliando isso? Será que não teria outras maneiras de se medir a produtividade? Por exemplo, qual que é a entrega que é pedido para cada cargo? Qual que é a meta dele? Essa meta está bem dimensionada? O escopo da função dele é claro para ele? Será que é o uso do celular mesmo que está prejudicando ele? E se a entrega dele foi baixa, ela foi baixa com base em que indicador? Quem levantou esse indicador foi bem ponderado? Ele teve uma boa, assim, levou em consideração os fatores que envolvem o trabalho dele propriamente dito? Ou foi uma meta colocada goela abaixo ali, que a gente costuma dizer, e ele teve que aceitar aquilo e nunca vai conseguir entregar? Então a gente tem muitas ferramentas de medir produtividade hoje, que não necessariamente, eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o mais adequado, mas não são necessariamente tão invasivas assim em relação ao uso do aparelho da pessoa, se bem que esse aparelho deve ser da empresa, né? Sim. Eu imagino que seja. Mas tem outras maneiras de você medir produtividade. Você pode fazer um trabalho baseado em entrega. Você pode fazer monitoramentos baseado no resultado que você espera. E eu tenho visto as empresas caminhando cada vez mais para isso, que é uma gestão baseada em competência e em resultado, que é uma gestão por resultado. Eu quero atingir esses resultados nesse período de tempo para eu crescer tanto. Para isso eu tenho essas entregas desdobradas, que é um modelo de trabalho muito mais amigável, é um modelo de trabalho orientado para resultado também e produtivo. Sim, é uma forma bem invasiva mesmo, né? Você tirar um print de uma tela que o seu funcionário está ali trabalhando e a questão de calcular o quanto de hora trabalhada ele teve naquele mês e se realmente ele conseguiu entregar a demanda dele daquele mês. Também não sei se isso é a forma mais adequada para você ver essa questão da produtividade, né? Eu sempre tenho muito cuidado para falar dessas questões, porque tem muitas empresas de muitos segmentos, né? Pega, por exemplo, o operador de telemarketing, por exemplo, né? O operador que vende ali da Vivo, o atendente da Vivo, ou de qualquer outra empresa, Vivo, TIM, Oi, qualquer outra empresa que nós imaginarmos, né? Há um tempo atrás eu entrei em contato com uma dessas operadoras e eu falando com ele, o cachorro latindo lá no fundo, né? Então, quer dizer, ele não estava lá, ele estava em home office, ele estava trabalhando super bem. Provavelmente ele estava sendo controlado a produtividade dele pela quantidade de atendimentos que ele faz, enfim. Então, eu não sei até que ponto assim, as empresas têm que trabalhar um modelo também que não prejudique a saúde das pessoas, né? Ter saúde no trabalho, gostar de trabalhar também é uma coisa muito importante. Produtividade é bacana, mas sem pessoas não tem produtividade. A não ser que você seja... mais uma vez, você tem que tomar cuidado, a não ser que você esteja trabalhando num segmento que pode ser 100% robotizado. Mas mesmo ele vai precisar de alguém administrando, fazendo manutenção, né? E assim por diante. O legal, quando você mencionou a parte da agroindústria, é que algumas aferições, se você não tiver como controlar, a tua métrica no final, a tua entrega vai ser um prejuízo. Então, é difícil balancear também um pouco isso na parte da agricultura. Mas eu acho que está muito ligado à liderança, a dar autonomia para a pessoa, a passar a responsabilidade, e aí a pessoa se cobrar, e talvez ela vai deixar de ficar, né, perdendo, entre aspas, tempo no celular ou na tecnologia para entregar, porque ela se sente responsável e está vestindo a camisa da empresa. Sim, do time. Muito bem colocado, Bruno. E você citou, basicamente, quando você falou se ela é comprometida, se ela é orientada para resultados, você citou algumas competências comportamentais dela, né? O quanto ela se dedica na geração de resultado, o quanto ela se desdobra para aquilo, né? E as empresas têm trabalhado também modelos que recompensam as pessoas que são produtivas, seja financeiramente, seja de qualquer outro modelo. Então, as empresas elas têm buscado cada vez mais uma produtividade que recompensa as pessoas que são produtivas. Então, se determinada pessoa é mais produtiva, ela é recompensada por isso. E aí tem N modelos, né? Seja remuneração, incentivos de longo prazo, benefícios e assim por diante. Mas, de fato, o que a gente não mede, a gente tem um risco muito grande de tomar um prejuízo. Você está coberto de razão. Esse medir, né, ele tem que ser classificado conforme
às vezes até o funcionário não sabe qual que é o que a empresa espera dele. Então, a gente tem que saber como trazer essa comunicação. Porque a pessoa pode estar lá fazendo, dando o máximo dela, mas não é isso que o superior dela está esperando. E essa falta de comunicação hoje também é muito presente. Porque a gente realmente pensa que todo mundo sabe o que está fazendo e às vezes a gente acha que está sabendo, não sabe. Essa comunicação, eu acho que é uma das coisas que mais pesa na produtividade hoje de um funcionário, porque a ausência de feedbacks, a ausência do líder estar ali presente, olha, a gente tem que atingir esse objetivo, tornar ele mais empresa, às vezes, vestir a camisa, como o Bruno falou, ela pode trazer uma mudança no profissional e, às vezes, ele também não está satisfeito. No cargo que ele está, você contratou uma pessoa analítica para trabalhar com uma parte que você tem que ter uma habilidade de comunicação. Gente, o analítico, ele não tem essa habilidade. Então, qual que é a parte que a gente consegue saber que isso é a empresa que tem que trazer e isso é o funcionário que tem que trazer? Porque, às vezes, a empresa está esperando tudo funcionário, mas não é. Ela também tem que trazer, saber colocar as pessoas no lugar que elas realmente almejam, né, no caso. Muito bem colocada essa questão. De fato, nós temos esses dois lados, mas se eu pudesse dar uma sugestão para qualquer profissional que esteja nos ouvindo hoje trabalhe para você como se você fosse uma empresa. Você está trabalhando para você. Então, você gera os resultados do seu trabalho. Então, foque no seu desenvolvimento, faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. Por que eu digo isso? Porque, de fato, ter uma estrutura, um plano de cargos e salários, uma trilha de carreira desenhada, não é a realidade da grande maioria das empresas que a gente tem. A maioria das empresas que a gente vai, às vezes de diferentes portes, às vezes até multinacionais, às vezes eu vou sentar e o plano de carreira dele é confuso, as pessoas não sabem para onde elas vão, até tem um organograma, até tem uma tabela salarial, mas a política não é divulgada, então as pessoas não sabem como trabalhar, isso gera às vezes uma desmotivação, a empresa tem muita rotatividade, se tem muita rotatividade, as pessoas passam a ser pouco produtivas, a empresa passa a ser pouco produtiva, porque todo mundo que entra ele tem que ser treinado, na hora que aprende sai. Então isso é custo alto, isso é baixa produtividade, isso é prejuízo na prática, igual o Bruno falou, né? É prejuízo. Então, na verdade, tem uma parte do funcionário e uma parte da empresa. A empresa deve cuidar para ter uma política bem clara, para que as pessoas saibam quais são as políticas, difundir bem a cultura dela, para que na hora que as pessoas entram, elas saibam se tem um encaixe, que eles estão na moda, falam, fit cultural ali é bacana, ali dentro, ela sabe se ela tem possibilidade de crescer e quais são as possibilidades, que caminhos ela tem que trilhar. E você, como profissional, se desenvolva do ponto de vista técnico, comportamental principalmente, né, mas nunca negligenciando o técnico, porque, como eu falei para vocês, para você ser competente em qualquer coisa que você faz, você depende de 3 esferas, né, e uma, conhecimento, habilidade e atitude. E conhecimento e habilidade vai exigir de você um domínio técnico, um curso, algum aprofundamento. E a atitude vai exigir o seu lado comportamental. Então, você está coberta de razão. Tem que ter uma parte da empresa com os esforços baseados na cultura, na filosofia, no planejamento dela, e tem que ter um lado também do profissional em se desenvolver, em se trabalhar seu desenvolvimento e ser orientado para aprendizado e crescimento contínuo. Isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho observado é que também tem, como que eu posso dizer, momentos de produtividade, né? Quando tem funcionário que acaba de entrar na empresa, que está com aquele boom, que quer mostrar para que ele veio e, de repente, ele cai. Como que a gente consegue manter essa produtividade alta? Eu acredito que propondo desafios para ele, né? Para que ele possa crescer profissionalmente, para que ele possa se desenvolver do ponto de vista profissional. É lógico que é muito complicado para nós definirmos o que cada pessoa considera como um desafio. Dependendo do nível hierárquico que você está, fazer um curso de alguma coisa que você tem que aprender para executar é um desafio. Fazer uma reunião com o seu diretor é um grande desafio. E dependendo do nível que você está,
eventualmente fazer uma reunião só fora do país é uma coisa que te desafia, porque você já fez de tudo, vamos dizer assim, que você poderia fazer dentro da empresa. Então, quando a empresa busca resultados que são atingíveis, mas eles são audaciosos, ou seja, eles são resultados desafiadores, as pessoas elas sentem vontade de se desenvolver, de crescer, de ir atrás, de correr. E quando as pessoas, além da busca por esses resultados, elas enxergam recompensa nisso, então a empresa ela é totalmente direcionada para a geração de resultado. Então, geralmente, essa curva de desmotivação vem quando o profissional está muito tempo fazendo a mesma coisa, quando ele não tem nenhum desafio novo, como as atividades se tornam muito rotineiras, o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, muitos anos, sem nenhum tipo de recompensa diferenciada. Então, ele não sabe o que ele tem que fazer daqui 5 anos, ele só acha que ele tem que fazer aquilo o tempo inteiro. Então, quando cai nessa rotina exagerada, a pessoa começa a olhar para fora da empresa, começa a olhar mais o LinkedIn, o que tem. Então, na prática, ela vai, às vezes, para o mesmo cargo. Vocês já devem ter visto isso. Ela muda de empresa, mas para o mesmo cargo. Só que, então, por que ele mudou de empresa? Às vezes, eu já vi casos de remuneração menor. Remuneração um pouco menor. Então, por que você mudou de empresa, trocou de remuneração? Porque eu estou tendo mais qualidade de vida. Ele fala, mas qual qualidade de vida que você tem? Você morava perto da tua casa, o que é? Não é só isso, o ambiente de trabalho está diferente, as pessoas são mais inovadoras, a gente interage mais, eu sinto que eu estou crescendo mais como profissional. Eu já vi vários profissionais dando um relato desse. Então, na verdade, depende dessa série de fatores que eu citei, para a gente não criar uma empresa que não seja orientada para resultado e que desmotive as pessoas o tempo todo. Bom, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Espero que todos tenham gostado desse papo sobre produtividade. Danilo, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é isso. Fiquei muito contente de vir aqui. O bate-papo foi muito bacana, descontraído. Fiquei muito contente. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos vocês. Estou à disposição. Muito obrigado, gente. Obrigado, Danilo. Obrigada, Danilo. E foco na produtividade, hein, gente? Obrigada, pessoal. Bora trabalhar. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram, @Painelcast. É isso. Tchau!